Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do Fiagro VGA11, o seu relatório gerencial de novembro de 2023, que acabou de sair aí no mercado. Então vamos ver aqui por que será que o fundo caiu bastante em dezembro. Será que tem sentido? O que eu tenho? Qual a minha opinião em relação a isso? Né? Então fique conosco aí para você saber informações atualizadas do VGA11. Se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreva aí no canal, ajude a gente, é de graça, você não paga nada, absolutamente nada para ser inscrito no canal, mas você ajuda muito a gente a continuar nosso trabalho de disseminar essas informações pelo YouTube, tá bom? E eu vou deixar nos comentários aí, na verdade na descrição do vídeo, esse relatório gerencial para você baixar direto da B3 e também o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então? Vamos falar aqui do VGIA, que é um fundo que investe em CRA, né? Certificado de Agronegócio, é um fiagro de crédito. Investidores em geral é o público-alvo, tem uma taxa de administração e gestão de 1,15% e uma taxa de performance de 10% do que excede o CDI. E mais para baixo a gente verifica outras características do fundo, outras taxas, né? Taxa de estruturação. Fundo que anuncia seus proventos no 8º dia útil do mês subsequente que ele faz referência e distribui 5 dias úteis depois. Quem administra ele é a BTG Pactual, mas quem gera é a Valora Gestão de Investimentos. Tá? É um fundo que desde novembro de 2021 surgiu logo depois ali da regulamentação dos fiagros, né? Lá no fim de 2021. Prazo de duração indeterminado, é um fiagro classificado pela CVM, pela Ambima, é um fundo de crédito, né, gestão ativa, título de valor de imobiliários. VGIA11 é o código de negociação na Bolsa de Valores. Inclusive eu tenho ele em carteira, dobrei minha posição em dezembro, porque o fundo caiu para quase R$8, né? Quase caiu para baixo dos R$8 aí, fiquei na expectativa. E eu dobrei minha posição, né? O fundo caiu bastante, já tinha acompanhado o fundo aí. Ele manteve os 10 centavos de distribuição relativos a novembro, manteve o que eu distribuí em outubro, né? 10 centavos por cota. E a gente vai ver se realmente os resultados já estão com o impacto da Languiru, se não estão. Vamos ver aqui o que o relatório diz. Bom, o fundo encerrou novembro com todo o patrimônio alocado, são 30 ativos, investidos 857 milhões de reais. Os demais recursos estão aí em caixa, né, sendo aquele rendimento de caixa, né, normal, CDI ou Selic. E o fundo distribuiu 10 centavos por cota, então, em novembro, que dá uma rentabilidade líquida porque ela é isenta de imposto de renda de distribuição dos fiagros, né? O fiagro ele não tem a obrigatoriedade de distribuir os 95% como os FIIs têm. Ele não tem essa obrigatoriedade, mas ele é isento de imposto de renda e ele não é isento no ganho de capital. Se você vender a tua cota com lucro, você tem que pagar 20% de imposto de renda no ato. E a base patrimonial que fechou foi 8,58. E o fundo tem procurado, né, diversificar. Hoje o fundo está mais concentrado no CRA Fiagril. Ele tem mais de 200 milhões de reais no Fiagril. A principal preocupação, na verdade, atual. O Languiru hoje é em torno de 90 milhões, né? É ali a segunda ou terceira posição maior do fundo, mas ele está mais concentrado hoje no Fiagril. E nas movimentações, a gente verificou aqui, o fundo investiu 101 milhões em compras. CRA Belmiro Castellani não tinha, né? CDI mais 5,2%, 10 milhões no CRA Copagril, que ele já tinha, curva CDI mais 4%, 50 milhões no CRA Cotrisul, que ele também já tinha, Cotrisul 2, CDI mais 5,85% e 1 milhão no CRA Binatural, ele não tinha CDI mais 4,65%. Ele vendeu apenas 11 milhões, 10 milhões, né? 10 milhões de reais, mas reduziu as posições no Fiagril 2, no Fiagril 1 em 6 milhões e 4,1 milhões no Quatrisel 2. Então, o fundo segue reduzindo algumas concentrações que o fundo tem em carteira para fazer uma diversificação. E ele tem falado isso aqui mais para baixo também em relação a isso. Foco da gestão nos próximos meses, aquisição de novos ativos, né, que está escrito aqui nesse parágrafo, para dar continuidade no movimento de diversificação na carteira. Então, é o que ele tem feito aqui mensalmente, que a gente tem acompanhado. O fundo teve uma liquidez no mercado também bem interessante, 3,7 milhões. O fundo tem uma liquidez muito boa no mercado, né, pelo tamanho dele. São 161 milhões, mais de 161 milhões de cotistas. Como eu falei, eu sou cotista do Fiagro.
A minha maior posição em Fiagros, em torno de 50% dos meus Fiagros está no VGA11. Meus outros é o XPCA com 30% dos meus Fiagros e Decra 11 com 20% de posição. E falando aqui do Languiru, ó, o Languiru está inadimplente, né? Informação da securitizadora. Última data do pagamento dos CRAs, as parcelas de amortização de juros dos CRAs foram inadimplidas. E tem isso se dá pela ausência de recursos no CRA e devido a não pagamento das parcelas pela devedora. Então tem essa questão aí, o fundo tem acompanhado o plano de liquidação e venda dos imóveis aí por parte da devedora para poder quitar essas parcelas, né? Então tá inadimplente, e o que a gente tem visto aqui nos resultados que a gente vai ver agora, como a gente verifica aqui, é um demonstrativo em regime de caixa, então o que interessa para a distribuição, é o que a gente precisa saber, para saber realmente o resultado para critérios de distribuição, tá? É o regime de caixa. O fundo não teve impacto aqui praticamente nas receitas aqui de setembro, outubro e novembro, é o que a gente está verificando aqui. Então o Languiru ele já segue inadimplente já há alguns meses, né? Teve um impacto aqui de setembro para outubro mais relevante, mas o fundo manteve aqui quase próximo a 11 milhões de receita de CRAs. Teve aqui despesas recorrentes e não recorrentes, que na verdade tem acontecido mensalmente, né? Nesse mesmo nível de despesas recorrentes ou não recorrentes, o resultado do fundo foi semelhante aos resultados anteriores, melhores inclusive do que outubro e setembro. Mas o fundo, em outubro, optou em distribuir 10 centavos por cota, abaixo, onde quase 2 milhões abaixo do que os seus resultados, né? A gente verifica aqui o fundo fazendo caixa, então, com esses resultados. Como eu falei, o fundo não é obrigado a distribuir 95% do seu resultado de caixa semestral. Então, o fundo não é obrigado a equalizar esse valor aqui, essa diferença que é 95%. Tá? E o fundo optou em distribuir 10 centavos. E 10 centavos, meus amigos, já é um ótimo distribuição com base no valor que ele está agora. Ele está abaixo dos R$10, então é muito acima de 1% de distribuição. Peguei ele a 8,15 aí essa semana, distribuindo 10 centavos por cota, já é uma ótima distribuição. E melhor ainda, sabendo que o fundo, essa distribuição não é o resultado total do fundo, é só uma parte, o fundo tem acumulado esse valor, o que pode realmente, se ele quiser, distribuir 12 centavos aí no mês de dezembro, se mantiver esse resultado observado aqui, porque setembro ele distribuiu 12 centavos e o resultado foi semelhante a outubro e a novembro. Então, o fundo repetiu esses 10 centavos em novembro, né? E o fundo despencou no mercado, não vi nenhuma notícia relevante, o fundo despencou no mercado, na verdade eu acompanhando aqui, aproveitei e dobrei minha posição. Histórico de rentabilidade e distribuição, a gente verifica que o fundo está rentabilizando ainda melhor ainda do que o CDI, né? CDI, se investisse o mesmo valor comparado, né? Eu entendo que esse gráfico é isso, comparado com o mesmo valor que o Fiagro está hoje, renderia 9 centavos pelo CDI, 100% CDI, né? E o fundo distribuindo 10 centavos, então CDI mais 1,61% é a rentabilidade. Falando da carteira do fundo, então a gente verifica aqui, né, as posições, as maiores posições atuais, né, Bela Agrícola 2, tem Bela Agrícola 1 em algum lugar, né? E o que a gente verifica aqui é que o Fiagril, o CRA Fiagril, que tem 4 aqui nas posições maiores, né? Hoje é a maior posição que o fundo tem, mais de 200 milhões de reais alocados no CRA Fiagril. Então esse é o principal que o fundo hoje está procurando ali fazer essa diversificação, tá? Languiru hoje tem Languiru 1, 2 e 3. Então Languiru 1, 2 e 3 que dá em torno de 90 milhões de reais alocado no Languiru. O fundo então está com uma taxa de aquisição média de CDI mais 5,3% de rentabilidade, 100% alocado em CRA, 100% indexado ao CDI, não mudou a estratégia, e distribuidora e cooperativa são os principais devedores do fundo, os segmentos aí, né? Esse aqui é um comparativo de rendimentos
e retorno mensal do fundo. Ele faz esse comparativo com relação às emissões do fundo, já foram 4 emissões, né? Então ele faz essas rentabilizações, depois tu pode dar uma lida aí. No histórico de rentabilidade sobre o valor da cota de mercado, nesse mês de novembro foi CDI mais 2,87, né? Porque a cota encerra a 8,75. Em novembro eu cheguei a comprar também mais um pouco de VG a 8,75, né? E em dezembro, né? Foi aí mais, a queda foi mais relevante nessas duas últimas semanas. Então aqui a gente verifica que o fundo está rentabilizando ainda bem, né? É uma rentabilidade agora semelhante a quando ele estava ali a 9,44, 9,55, né? A 8,75. Então o fundo está aí, para minha opinião, uma ótima oportunidade ainda de mercado. Aqui é o detalhamento dos ativos, né? Parte qualitativa dos seus CRAs, né? As obrigações, as garantias, o cupom médio, né? O prêmio de risco ali que o fundo recebe, o vencimento, né? E o tipo de oferta que o fundo entrou, todos aqui CVM 476. Então, outros aqui CVM 160, mas aqui tem o detalhamento, né? Da empresa, inclusive, a história, o que ela está investindo, né? Para você ficar ligado aí nas obrigações de cada CRA. Aqui, para encerrar o desempenho no mercado secundário, o fundo então encerrou 8,75, com 161 mil cotistas, aumentou a base aqui, né, em mais de 3.500 cotistas, volume negociado 82 milhões de reais, então teve um volume negociado também bem alto, e por mais de 9 milhões de cotas negociadas, né, fundo na base 10, né, então tem esses valores maiores, e o volume médio 3,7 de liquidez média diária no mercado. O mínimo aqui em novembro foi 8,55 e o máximo foi 8,42, que foi no início de novembro, né? 8,42. Então é isso, relatório gerencial aí do VGA11. Eu sigo aí comprando nessa oportunidade de preço de mercado. Para mim, o fundo ainda está saudável. A gente está vendo essas inadimplências do Languiru, mas o que a gente tem observado nos resultados é que já está considerando essa inadimplência e mesmo assim o fundo distribuindo menor do que os resultados, e mesmo assim com um rendimento aí acima de 1,15% de provento mensal, né? Então segue uma boa oportunidade. Não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, estou falando como investidor, sou cotista do fundo, tanto é que minha posição dos FIAGROS é o VGA11, mas você tem que avaliar e estudar se é uma oportunidade, se é o que você realmente quer investir, ok? Então é isso aí, vou desejar para vocês um Feliz Natal, um ano novo repleto de paz, amor, prosperidade, sucesso nos seus investimentos. Estude bastante aí para isso, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.